Olá, boa tarde. Agora são 3 horas. Estamos ao vivo no plenário 1º de maio. Dentro de instantes, os vereadores estarão por aqui para participar de mais uma reunião ordinária convocada para a tarde desta terça-feira. Lembramos que nas reuniões ordinárias, os vereadores deliberam a respeito de situações, problemas na cidade de São Paulo, ou nos comunicados de liderança, ou no pequeno ou no grande expediente. A partir de agora, eles já começam a marcar presença no painel eletrônico. Assim que tivermos o quórum mínimo de presença, então será aberta oficialmente a sessão. Lembramos também que os vereadores continuam participando das sessões plenárias de forma híbrida, ou seja, alguns participam presencialmente e outros de forma remota. Vamos acompanhar, portanto, o início da sessão. De agosto de 2021. Senhores vereadores, conforme entendimento de ofício da presidência, adia o pequeno e o grande expediente. Vereadores favoráveis, permanecem como estão. Está adiado. Passei ao prolongamento. Essa presidência requer que seja considerado lido os papéis. Pode registrar a presença da vereadora Well, por favor, Zé? Está registrada a presença. Vereadores que forem favoráveis e que sejam considerados lidos os papéis, permaneçam como estão. Está aprovado a leitura dos papéis. Agora, neste momento, agora, nós deixamos conforme acordo, faremos uma tribuna livre, João Jorge, que será conduzido pelo vereador
É verdade? Vereadores. É mesmo? Oi, Presidente, comunicado de liderança. Tudo bem, graças Já a vão Deus, reiterar? tudo ótimo. Eduardo Suplente, Caminhando, presidente. Daria a palavra em seguida a Sou eu, todos. você ao vivo? Nem o Tami Miranda tá mostrando a cara hoje aí. Tá. Eu quero reiterar, vereadores, a presidência, eu pedi a atenção dos seus vereadores. Presente. Eu Eu tô na casa. Olha Eli! Aí, Eli, entrou, presidente. Tudo bem, Eli? Microfone, Eli. Só quero reiterar as 5 sessões extraordinárias convocadas para amanhã, dia 25 de agosto, logo após a sessão ordinária, bem como 5 sessões extraordinárias, 5 minutos do dia de quinta-feira, dia 26 de agosto. Todas as sessões com pautas a serem publicadas no Diário Oficial. Lembrando, senhores vereadores, que amanhã, conforme acordo, votaremos o projeto de resolução item 1 da pauta, que versa sobre o crédito consignado dos senhores parlamentares, que precisa um projeto de resolução que será votado, espero que sem discussão amanhã, precisa entrar em vigor o quanto antes. Em seguida será votado o projeto de denominação do Parque Augusto Bruno Covas, e aí sim o projeto 497. 496 do residente e 497 que estará na pauta do concurso, e os projetos de denominações que serão acostados. Amanhã estaremos nas 3 últimas sessões extraordinárias votando o projeto de denominações que os senhores vereadores devem ofertar os nomes para para a mesa diretora. Presidente, comunicado de liderança. Agora sim, comunicados de lideranças com toda a tranquilidade, todo o tempo necessário para todos. Não extraordinária hoje, apenas ordinária. Então, Felipe Beccari, Vossa Excelência, a palavra, pelo tempo de 5 minutos. Obrigado, presidente. Cumprimentando todos os colegas, a imprensa que nos assiste, e o público que nos assiste também. Agradecendo aqui a Edir Salles, minha colega. Obrigado por ter cedido o tempo, Edir, nossa líder. Obrigado pelo tempo de fala que me foi cedido. Só fazer um registro aqui importante, né, uma das nossas bandeiras principais, que é a causa animal, como todos sabem. Nós vivemos aí algumas semanas conturbadas com relação ao fechamento, à manutenção ou não manutenção do serviço do Hospital Público Veterinário da Zona Sul, que de um dia para o outro fechou-se as portas por uma questão contratual, e quem perdeu foi a população, quem perdeu foram os animais. Nós aí nessas últimas semanas intermediamos essas conversas, trabalhamos aí trazendo a demanda da população, das redes sociais, de todos os animais que são atendidos lá, das pessoas que não têm condição, e trabalhamos aí praticamente todos os dias, inclusive aos sábados e domingos, para fazer a manutenção desse serviço no Hospital Público Veterinário da Zona Sul. E primeiro ponto aqui, a gente então registra essa conquista do nosso mandato aqui, claro, de todos os usuários desse serviço, porque conseguimos com essa força, pessoalmente, várias visitas, vídeos gravados, reuniões diversas, conseguimos a manutenção desse serviço. Então o Hospital Veterinário da Zona Sul continua aberto. Contudo, registro também aqui, e agradeço a Edir mais uma vez por esse tempo de fala, que já de início, registrar nossa indignação por alguns pontos dessa renovação de contrato. Nós fomos pegos de surpresa, por exemplo, com a questão de diminuição do efetivo. Então, isso de nada adianta, de nada melhora, e é um desserviço, inclusive, que a Prefeitura vai fazer dessa forma, tirando parte do efetivo do hospital público. Para quem não conhece a realidade, eu conheço, posso dizer sobre isso. As pessoas lá, por exemplo, chegam meia-noite, 1, 2 da manhã, e vão ser atendidas ao meio-dia, às 3 da tarde, elas chegam e acampam lá para pegar a senha para serem atendidas. E hoje, por exemplo, a gente tirou a parte da recepção. Alguns recepcionistas saíram, o atendimento piorou. Então não adianta nada manter esse serviço aberto, sendo que a qualidade dele caiu em muito. Por exemplo, o efetivo de veterinários. Por exemplo, o efetivo da parte da limpeza, sendo que o funcionário que faz a limpeza do local trata da saúde pública, que a zoonoses é parte de saúde pública. Então a gente foi pego muito de surpresa pelo todo empenho que tivemos essas semanas para fazer essa manutenção, e a gente percebe que as informações distorcidas que são colocadas, inclusive na internet, redes sociais, mascaram a real situação do Hospital Público Veterinário. Manter aberto é legal, conseguimos, brigamos e conseguimos, mas o serviço tem que melhorar e não piorar. Então a gente fica realmente indignado, e aí como nossa função principal de vereador é fiscalizar, inclusive, além de legislar,
a gente se compromete aqui, então, com o público, que eu sei a demanda que eu recebo de milhares de pedidos e vídeos, e choro, e reclamação, e foto. Inclusive, nessa fila, para vocês terem uma ideia da questão da segurança pública, que até isso reflete, nessa fila, pessoas em situação de rua ocupam lugares nessa fila e negociam esse lugar na fila para quem chega depois. Existe violência, existe brigas lá. Então, a gente vai começar a montar um material aqui agora para fiscalizar realmente esse andamento do Hospital Público Veterinário Zona Sul, dentre outros. Porque não adianta nada você prestar um serviço ou dizer que presta um serviço de qualidade para a população e, no fim, você faz um desserviço quando você renova um contrato e mascara alguns itens, como a redução do efetivo, que já era insuficiente. O Hospital Veterinário Público, assim, deixando pessoas na rua, jogada ao relento, não atendendo animais, não ampliando, tirando efetivo, a gente não quer. Então, a gente vai brigar agora, ao povo da rede social, as pessoas que mandam para a gente esses pedidos, que tanto reclamam, com razão, dessa situação, a gente vai fazer uma fiscalização severa, e eu peço para que vocês mandem para a gente mesmo os vídeos, as fotos e as reclamações, para que a gente possa estar fiscalizando esse hospital e melhorando esse contrato, revogando esse contrato de alguma forma que as pessoas sejam atendidas como elas merecem e não como lixo, atrás de uma questão que não é responsabilidade delas, e sim de Estado, de governo, de cidade, de prefeitura. Obrigado, Edir Salles, mais uma vez, minha colega, obrigado pelo tempo de fala, obrigado, presidente, uma boa tarde a todos. Vereadora Cris Monteiro, com a palavra. Obrigada, presidente. Vou tirar isso aqui, colocar o... Não conta meu tempo, peraí. Pronto. Bom, boa tarde a todos meus colegas, há tempo que eu não subo aqui, boa tarde a todos que nos assistem por todas as formas de comunicação. Durante o recesso, eu escrevi aqui um texto rapidamente, queria dividir com os senhores uma situação que eu me vi ao ler os jornais. Eu tenho por hábito de ler os jornais de fim de semana com um pouco mais de calma, porque, obviamente, tenho mais tempo. E no domingo, dia 18 de julho, eu li um artigo que era uma crítica literária de um livro chamado O Martelo das Feiticeiras. E esse livro, que foi publicado no século XV, ele mostrava como identificar uma feiticeira. E, obviamente, uma vez identificada a feiticeira, ela ia para a fogueira, queimada viva. E ali, por exemplo, tinha alguns exemplos. Uma mulher casada com um homem e há muitos anos e que não tivessem filhos, essa mulher era certamente feiticeira e, portanto, merecia a fogueira. Uma mulher que conseguia, que entendia de ervas para curar algumas doenças simples, também era uma feiticeira e, portanto, merecia a fogueira. Como tudo que se relaciona ao tema do feminino me chama a atenção e me interessa, eu me dediquei ao assunto desse artigo do jornal com muito afinco. E, obviamente, naquela época, levantavam-se muitas suspeitas sobre as mulheres, né? Uma mulher bruxa tinha que ser, obviamente, eliminada. Eu queria dividir alguns dos outros devaneios e pensamentos que eu tive ao ler o artigo. E eu me lembrei de um filme que mostrava a luta de um casal. Ele era branco, ela era negra, e eles não podiam se casar por lei. A lei, na época, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, proibia o casamento interracial. Esses amantes, obviamente, né, viviam juntos como marido e mulher, mas por lei não podiam se casar. Eu sou filha de um homem pardo, uma mulher branca, e, obviamente, se fosse naquela época, talvez eu não tivesse sido registrada, enfim, pelas leis, porque seria fruto de um casamento que era ilegal. Esse casal teve o direito de finalmente, casar-se por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na época, a Suprema Corte Americana, perdão, em 1967. E algumas pessoas dizem que essa decisão da Suprema Corte Americana abriu caminho para o casamento homoafetivo. Hoje, quando a gente assiste esse filme, que ganhou um Oscar em 2016, perdão, o filme se chama Loving, que é o sobrenome do casal. A gente sai meio perplexo, né, de pensar que houve uma época que um casal, ele branco e ela negra, ou ao contrário, eles não podiam se casar.
Era absolutamente impensável. Então, hoje, nos dias de hoje, onde isso já não existe mais, né, um homem branco casa com uma mulher negra e você não pensa mais no assunto, você comenta entre seus colegas, nossa, houve uma época em que não se podia casar, o casamento interracial. E isso me chama muito a atenção. Eu queria também lembrar algumas situações que a gente vive hoje em dia e que eu espero que, num breve momento, num futuro muito próximo, a gente também pense, nossa, que absurdo! Havia uma época onde tal coisa não era permitida por lei e hoje é permitido. Por exemplo, a gente aprovou aqui um projeto de lei que fornecia absorventes higiênicos para as meninas nas escolas. E o projeto de lei dizia alunas. E a minha colega Érica Hilton e meu colega Tami Miranda pediram para alterar e colocar o nome pessoas que menstruam. Essa Câmara não aprovou essa pequena alteração no projeto de lei. E eu, na época, fiquei pasmada e fiquei pensando, vai haver uma época onde nós todos, como cidadãos, como a sociedade, nós vamos andar na curva da civilização e vamos pensar, houve uma época que falar pessoas que menstruam não era aceita na sociedade. E a Câmara Municipal de São Paulo não aprovou isso. Isso vai ficar junto com o Martelo das Feiticeiras, vai ficar junto com o filme Loving, que proibia, insisto, proibia casamento interracial. Hoje, nem se pensar que você possa proibir um casamento interracial. Eu deixo para a reflexão de todos nós de coisas que hoje nós acreditamos serem absolutamente verdadeiras e impensáveis, mas que, em um determinado momento, nós vamos saber que não são impensáveis, que são, sim, possíveis de acontecerem. Casamento homoafetivo, por exemplo, pessoas que menstruam e tantas outras coisas que é tão importante para todos nós, para que a gente tenha um mundo inclusivo e um mundo diverso. Obrigada a todos, bem-vindos. Um abraço. Eu, antes de passar a palavra para o vereador Atílio, que estará recepcionando vários vereadores de diversas cidades aqui, só quero registrar a presença do nosso deputado federal, Eli Correia Filho, que se faz presente aqui, uma salva de palmas, da bancada do Democrata. Neste momento, eu passo a presidência para o vereador Atílio para conduzir os demais assuntos a serem tratados nesta sessão de hoje. Então, eles farão pedidos, há uma série de pedidos de palavras. Escreva-se aqui o Eli Correia, que fará menção neste momento dos vereadores para falar. Eu passo a palavra e entrego a palavra ao vereador Eli Correia. Muito obrigado. E todos os senhores uma boa tarde. Vereadora Atílio, para assumir a presidência. Presidente Milton Leite, presidente Atílio, agora, né? Grande Camilinho e a vereadora Sonaira. Bom, enfim, a todos aqui presentes. Eu quero, antes de mais nada, Heitor e Francisco Lino de Capão Redondo. Heitor está aqui, faz assim para as pessoas. Isso. Capão Bonito. Capão Redondo é São Paulo, me desculpa. Capão Bonito, Heitor e Francisco Lino de Capão Bonito. Vereador Fernando e diretor de saúde Paulinho de Itaporanga. Vereador Fernando e diretor de saúde Paulinho de Itaporanga. Edson Bagre, enfermeiro Júnior e Jair, vereadores de Guapiara. Levantem a mão aí. Sim. Vereadores Ademir e Robson de Porangaba, Jardelino, pecuarista de Porangaba. Aí. E o prefeito de Porangaba, João Carlos Alves. Prefeito, por favor, levanta aí. Vamos dar uma salva de palmas para o prefeito. Muito obrigado aos senhores vereadores, ao senhor prefeito, ao nosso querido Heitor e ao Eli Correia Filho, que o presidente já pediu uma salva de palmas. Um beijo para você, Eli. Bem, eu quero aproveitar, André, posso falar algumas palavras aqui a respeito do... Posso ocupar esse espaço? A palavra de Vossa Excelência. Posso? Então está tudo bem. Bom, caros amigos vereadores, vereadoras, boa tarde. Eu quero saudar a todos que me acompanham também na TV Câmara e pelas redes sociais. Hoje é um dia muito importante para o nosso país. Às 11h30 da manhã, lá no Japão, aconteceu a cerimônia de abertura das Paralimpíadas. Nesse domingo, inclusive, o Fantástico destacou a família Rodrigues.
A mãe Jane Carla, a filha Letícia, que juntas estão em Tóquio para lutar por medalhas de tênis de mesa. Mas, vereadores e vereadoras, quero destacar um outro atleta que eu tive o prazer de entrevistar em meu programa no mês passado, o corredor Alan Fonteles. Ele falou comigo sobre uma situação terrível que ele passou com a noiva e o sogro. Ele, então, através do nosso programa, denunciou que foram agredidos por um funcionário de um pátio do Detran na Vila Carioca. O veículo de Alan, que é corredor, tinha sido apreendido dias antes em uma blitz por causa de pneus carecas. Ele foi ao Detran para retirar o carro, acompanhado da noiva e do sogro. Alan pagou as taxas obrigatórias, recebeu o carro de volta, mas notou que a lataria estava amassada. Alan reclamou do amassado com o motorista do guincho, que trouxe o carro dele. O funcionário teria ameaçado Alan, sua noiva e o sogro sofreram agressões. Com isso, o para-atleta abriu queixa contra o funcionário por injúria, agressão de deficiente, mulher e idoso e ameaça de morte. Na época, o Detran disse que em nota que lamenta o ocorrido e que o funcionário foi afastado do atendimento ao público até a conclusão do processo administrativo instaurado para apurar o caso, o mínimo que o Detran deve fazer. Isso foi apenas um problema que Alan teve que enfrentar. Ele que teve de amputar as 2 pernas, ainda bebê, devido a uma septicemia proveniente de uma infecção intestinal. Hoje, com 23 anos, possui diversos títulos nacionais, além de medalhas paralímpicas e mundiais. Alan fez história, prefeito João Carlos Alves, fez história, sim, quando nas Paralimpíadas de Londres venceu o mito Oscar Pistorius e ganhou o inédito ouro para o Brasil nos 200 metros. O paraense corre com prótese de fibra de carbono e é considerado um dos melhores velocistas do mundo. Atualmente, é o recordista mundial nos 100 metros e 200 metros. Em nome de todos, quero aqui desejar muita sorte para os nossos atletas que estão representando o nosso país lá no Japão, porque vocês já venceram tantos obstáculos. E sabendo de histórias como a do Alan, sei que esforço, luta e amor não faltam. Existe um assunto que me tirou o sono nesse final de semana, e creio que de muitas pessoas, quando ficamos sabendo das queimadas atingindo 20% do território brasileiro nas últimas 3 décadas. Deputado Eli Correia Filho. Um levantamento inédito realizado pela ONG MAP Biomes mostra que entre 85 e 2020, a área queimada no Brasil somada nesse período é superior a 1.600.000 quilômetros quadrados, 1.600.000 quilômetros quadrados. O estudo revelou ainda que 60% das ocorrências de fogo foram em propriedades privadas e que a incidência nessas áreas tem sido recorrente, principalmente na Amazônia, que é um bioma muito sensível, onde raramente o fogo poderia ocorrer de forma natural. Não distante, um incêndio ocorreu em Franco da Rocha, aqui na Grande São Paulo, município vizinho ao nosso, próximo à região do parque, ali do Juqueri. Isso espalhou fuligem por vários bairros da Grande São Paulo e alguns municípios do ABC ao longo desse domingo. Segundo a Prefeitura de Franco da Rocha, a causa inicial do fogo teria sido a queda de um balão. Imagine, prefeito João Carlos, a queda de um balão próximo ao Parque do Juqueri. Os gestores do parque afirmam que o fogo já atingiu os 3 setores do parque, se alastrou por mais de 1.000 hectares, o que corresponde à metade da área total. As chamas também atingiram parte do cerrado no bairro Nova Era, em Caieiras, mas foi debelado. Mais de 110 profissionais, entre bombeiros, agentes de defesa civil e brigadistas que trabalham no Parque do Juqueri, ficaram no local para combater as chamas e nós aqui os cumprimentamos. Temos que tomar alguma atitude para preservarmos nosso meio ambiente, o que vai ser do futuro dos nossos filhos e netos se nós não fizermos nada pelo meio ambiente. Quero falar sobre a minha participação ainda ontem no Jornal da Manhã da Rede Jovem Pan, onde fui indagado sobre uma fala do ex-presidente que teria dito que é preciso atualizar a regulamentação do sistema de comunicação do país. O dono do jornal tem o direito de ter um editorial, mas a informação ele não pode ideologizar. A informação é o que aconteceu. Vamos ter que discutir isso. Quero deixar claro aqui que eu defendo, em cima de tudo, a imprensa livre expressão. E, para encerrar, quero mandar aqui os meus agradecimentos sinceros e parabéns à irmã Rosana, do Hospital Santa Marcelina, que hoje eu tive a honra de
conhecer e participar da missa de ação de graças pelos 60 anos que completou todo aquele complexo Santa Marcelina. Esse hospital, que é a principal referência da Zona Leste, com 4.000 colaboradores e cerca de 1.000 médicos, e conta com mais de 700 leitos, 111 de UTI. Parabéns a todos que cumprem a missão de cuidar do próximo com todo carinho. Lá estiveram também o ex-governador Geraldo Alckmin, o nosso prefeito Ricardo Nunes e colegas vereadores. Eu termino essa minha fala agradecendo ao presidente Atílio Francisco, agradecendo ao André, muito obrigado, vereador André, porque nos cedeu o espaço que era seu, para que nós aqui pudéssemos também ter a nossa fala e homenagear a esses vereadores e o prefeito João Carlos Alves de Porongaba, Guapiara e também Capão Bonito. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Camilinho, esse é o grande Camilinho. André, por favor, desculpe, presidente, e boa tarde para todos. Próximo orador, novo vereador, líder da bancada do Republicanos e vice-líder do governo, André Santos. Obrigado, presidente Atílio Francisco, que muito honra o Republicanos pela condução dos trabalhos nessa casa. Bem, nós queremos hoje trazer a todos o conhecimento de que o Mercadão da Lapa comemora 67 anos. Né? Estive lá na semana passada, estive hoje também nessa grande festa, com a presença do vereador Fábio Riva, com a presença do vereador Eliseu Gabriel, o secretário da Casa Civil, Ricardo Trípoli, o João Farias, ele que é o responsável pelo trabalho junto à Abaste, e que, assim como na Secretaria de Habitação fez um excelente trabalho, vem fazendo também um excelente trabalho à frente da Abaste. Eu não poderia deixar de citar também um craque, né? Não poderia deixar de citar também a Silvia Ramos, administradora do Mercado da Lapa, que tem feito um excelente trabalho e tem, de fato, ajudado aquele mercado que conta muito o que é a história da cidade de São Paulo, representa isso, tem feito um trabalho excelente lá no Mercado da Lapa. Eu não poderia deixar de parabenizá-la por isso, bem como a subprefeita Fernanda, que também esteve presente nesse aniversário do Mercadão da Lapa, e todos aqueles que todos os dias dão o seu melhor dentro desse mercado, a fim de que a população que chega ali para comprar os seus produtos possa receber um produto de extrema qualidade, um produto que também é oferecido com muito carinho, com muito amor por parte dessas pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, nobre vereador. Próximo orador, o nobre vereador Camilo Cristóforo. Obrigado, senhor presidente. Eu estava vendo na internet mais uma do seu João Dória. O seu João Dória nomeou para a presidência da Arcesp, que é a agência que controla, vereador Eli, controla a Comgás, controla a energia desse estado, 2 diretores, em 2019. Em 2020, o senhor João Dória usa o jatinho da família Ometo, que é o proprietário da Cosan. Coincidências à parte, em 2021, vereador Alfredinho, o governador João Dória quer prorrogar, quer renovar a concessão da Comgás por mais 20 anos. Que forças terríveis estão por trás disso? Vereador Donato, foi presidente dessa casa, foi chefe da Casa Civil, foi líder do PT. Que forças terríveis que tem por trás disso? Primeiro, ele nomeia 2 diretores da agência que controla a Comgás. Depois ele usa o jatinho da família Ometo da Comgás. E agora ele quer renovar por 20 anos a concessão da Comgás na maior cidade da América Latina.
uma vergonha. Eu queria que o senhor governador, em vez de mentir tanto, ele desse uma satisfação ao povo de São Paulo. Não é à toa que o chamam de Pinóquio, porque ele mente. Ele mente compulsivamente. E o gozado é que ontem, o vereador Donato, na TV Cultura, no Roda Viva, que tem o controle do governo do Estado de São Paulo, ele era a grande estrela no Roda Viva. Incrível, né? O senhor João Dória era estrela no Roda Viva ontem. E todos os perguntadores dele eram os puxa-saco dele. Eu acho gozado. Até montaram o programa para ir do Roda Viva ontem. Então o Roda Viva cai na credibilidade. A Jovem Pan cai na credibilidade por ser bolsonarista hoje. Perdeu a isenção. Ninguém está pedindo para a Jovem Pan ir contra o presidente, mas ela tem que defender o que é certo e o que é errado. Então a gente vê a mídia hoje simplesmente vendida. É uma vergonha o que a gente está vendo. Eu acho que o Paulo Machado de Carvalho e o seu Tuta, um está girando no caixão e outro está em casa, sem poder dar uma surra no filho dele, no Tutinha, que está fazendo isso com uma das rádios de maior credibilidade do país. Uma rádio que só defende o Bolsonaro e que põe ao vivo, todas as quintas-feiras, a live do presidente da República. Rádio Jovem Pan, que eu a escuto desde 71, 72. É uma pena. Mas eu queria pedir ao nosso governador João Dória, João Agripino da Costa Dória, que venha até a televisão, até a imprensa, explicar essa renovação vergonhosa da Comgás por mais 20 anos. E dizer à família Ometo que vocês não dão exemplo como empresários nesse país, que vocês usam da máquina pública para se enriquecer, que é uma vergonha. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, próximo orador inscrito é o nobre vereador Faria de Sá. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria cumprimentar a SMADES e o prefeito Ricardo Nunes, porque eu estive visitando hoje pela manhã o Centro de Acolhida Especial, lá na região da Moca, na Zona Leste. O hospital, aliás, o antigo hotel, que tem 120 vagas, e as dependências de uma qualidade ímpar. E precisa que a gente possa ter essa acolhida das pessoas da terceira idade, para que eles não sejam confundidos com outras pessoas que ficam perambulando pela cidade. E fiquei surpreso de saber que a entidade social que vai cuidar disso é a ABECAL, uma associação beneficente Caminho da Luz, que já tem várias atividades aqui no Jabaquara e, portanto, eu conheço e quero, sem dúvida nenhuma, afirmar como extremamente positivo. Conversando com o Gilberto Rodrigues, que já está no hotel há alguns dias, ele disse que foi o melhor abrigo e que tem muita gente, horário para entrar e sair, quer trabalhar e estando aqui tem mais possibilidade, apesar de que não estava ruim onde anteriormente eu estava. O atendimento social do CAI é realizado por equipe técnica em parceria com a SMADES e com a ABECAL, que já falei. Durante a pandemia, a Prefeitura criou 1.104 edifícios hoteleiros, distribuídos em 15 hotéis, 14 na região central e 1 na região norte. 4 dos hotéis foram transformados em centros de acolhida especial, sendo 2 deles exclusivamente para famílias, que juntos totalizam 400 vagas, além de 2 unidades para idosos, no total de mais de 300 vagas. Atendimento humanizado, 2 pessoas em cada quarto, com banheiro privativo, e a gente consegue atender não só os idosos, mas famílias inteiras. Às vezes, também tem dificuldade para acolher famílias, eles não querem ficar num grande acolhimento. Nesses hotéis, o casal tem oportunidade de ficar com um quarto, com o filho, se for necessário, até que eles consigam se reerguer e estruturar, afirmou a secretária dos SMADES. Queria deixar registrado uma surpresa agradável, bastante positiva, e sem dúvida nenhuma, nós estamos aplaudindo esse trabalho, porque toda a luta que eu tenho dos 32 anos de Congresso Nacional e agora na Câmara Municipal é em defesa do direito dos idosos. E sem dúvida nenhuma, extremamente satisfeito e alegre com essa acolhida que acabamos vendo hoje lá. E antes de encerrar, queria aproveitar também e cumprimentar a Lapa,
pelo aniversário do Mercadão da Lapa, extremamente importante trabalho. Tenho certeza que todos os mercadões de São Paulo têm história e essa história tem que ser preservada e valorizada. E a Câmara Municipal tem que fazer esse trabalho mesmo. Ir lá, fiscalizar, acompanhar, cobrar, mas também ter o poder de elogiar quando for necessário, quando não for necessário. Parabéns às MADs, parabéns ao Centro de Acolhida dos Idosos. Um abraço a todos. Próximo orador é o nobre vereador Eduardo Suplicy. Vossa Excelência tem 5 minutos. Presidente, vereadora Atílio Francisco, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Quero registrar hoje uma carta que enviei aos ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Cidadania, João Roma. Encaminho-lhes a informação de como Elon Musk, empresário que tornou-se a pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio pessoal de 188,5 bilhões de dólares, de acordo com a Bloomberg, em janeiro último, defende a renda básica universal. Percebo que, em seu dia a dia, sempre dialogam com empresários bem-sucedidos sobre a condução da política econômica. Não me recordo de qualquer encontro dos ministros, por exemplo, com os moradores em situação de rua, que, através do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, já lhes recomendou que logo venham a instituir a renda básica de cidadania universal e incondicional. Desta vez, entretanto, é o mais bem-sucedido empresário na Terra que, por ocasião do anúncio do novo robô humano em desenvolvimento pela Tesla, enfatizou seu apoio ao movimento para a criação de uma renda básica universal. Musk reconheceu que a criação dessa nova tecnologia poderá extinguir muitos dos empregos atuais. Aqui em São Paulo, por exemplo, diversos restaurantes estão substituindo garçons por telas sensíveis ao toque para se fazer o pedido e pagar por ele, sem interagir com qualquer atendente. A renda básica poderá facilitar a transição para novos tipos de trabalho, com o desenvolvimento de habilidades mais valiosas. Encaminho-lhe anexa a palestra que fiz para a 22ª Conferência da Basic Income Earth Network, BIAN, a Rede Mundial da Renda Básica, em Glasgow, na Escócia, em que faço uma análise de como o governo Jair Bolsonaro deve caminhar na direção de como melhor fazer a transição do programa Bolsa Família para a renda básica universal, ao invés de tornar ainda mais complicado o sistema de transferência de renda contida nos 44 artigos da medida provisória que cria o Auxílio Brasil e o Alimenta Brasil. Respeitosamente, vereador Eduardo Matarazzo Suplicy, co-presidente de honra da Basic Income Earth Network, da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Renda Básica e presidente de honra da Rede Parlamentar da Renda Básica. Gostaria de salientar que é importante saber de passos que têm sido dados ainda hoje no valor econômico. Há uma reportagem sobre como o imposto de renda maior sobre alta renda pode financiar a proteção social. O aumento de alíquotas na faixa acima de 20 salários mínimos poderá custear programa de
4 milhões de famílias. Se trata de um passo na direção correta. Em meio à resistência enfrentada no Congresso pela proposta de reforma do imposto de renda, parlamentares próximos à rede brasileira da renda básica e analistas defendem uma mudança no tributo que possa financiar a ampliação da rede de proteção social. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que uma elevação do imposto de renda sobre as pessoas físicas com renda acima de 20 salários mínimos poderia financiar de forma permanente uma ampliação da atual rede de proteção social de forma a abarcar total de 28,4 milhões de famílias que compõem os 30% mais pobres do país. A elevação do imposto de renda nas pessoas físicas se faria especialmente via tributação de dividendos para amenizar a assimetria existente hoje entre a tributação da renda do trabalho e do capital. Com efeito fiscal neutro, essa transferência de renda demandaria arrecadação adicional equivalente a 1% do PIB e pode gerar maior crescimento econômico com efeito positivo no consumo das famílias e nos investimentos. Cada real transferido no topo para a base da distribuição geraria 0,52 de PIB em 2022 e 1,55 centavos acumulados até 2,40. A conta considera o valor do PIB em 2020. Essas são algumas das conclusões de um estudo elaborado por pesquisadores do Núcleo de Estudos em Modelagem Econômica e Ambiental Aplicada, sob a coordenação da economista Débora Freire Cardoso. Também participam do estudo Edson Domingues e Aline Magalhães, professores da Universidade Federal de Minas Gerais, e os doutorandos Guilherme Cardoso e Tiago Simonato. Débora explica que seriam necessários 74 bilhões anuais de reais para uma política nesse sentido em valores de 2020. Com a proposta inicial do governo federal de tributar dividendos a uma alíquota de imposto de renda de 20%, a arrecadação estimada era de 57 bilhões em 2023, lembra? O projeto inicial de mudança do imposto de renda do governo, na direção correta, avalia a pesquisadora, mas tinha problemas de calibragem ao deixar uma faixa de isenção para dividendos de até 20 mil mensais reais. Uma renda alta no Brasil, uma melhor calibragem com a aplicação de alíquotas progressivas sobre dividendos poderia permitir a arrecadação maior, além do ajuste também do imposto de renda das empresas. No relatório, Celso Sabino, porém, diz ela, o imposto de renda das pessoas jurídicas é reduzido de forma acentuada, o que pode resultar em impactos fiscais, além da questão federativa relativa aos impasses estados e municípios, com risco de afetar a oferta de serviços públicos de educação e saúde. O novo texto, diz ela, desvirtuou o caráter mais progressivo da proposta do governo. O texto cedeu a vários grupos de interesse e agora deixa isento de tributação de dividendos uma parte importante de potenciais contribuintes, além de piorar o incentivo à pejotização, que já é grande. O estudo considerou famílias com renda mensal até 2 salários mínimos que receberiam auxílio médio de R$ 217. Em comparação com o Bolsa Família, o número de famílias beneficiadas dobraria. O choque no aumento do imposto de renda de classe maior renda seria suficiente para custear a política, de modo que o programa seria fiscalmente neutro, sem impacto no endividamento do país, ressalta. Pelo estudo, famílias com renda mais alta passam a ser mais tributadas e famílias mais pobres recebem as transferências. Como há uma diferença na parcela de renda destinada ao consumo entre essas famílias, haveria um desvio positivo do PIB, explica Débora. Para o cálculo do aumento de carga tributária, o estudo considerou as alíquotas efetivas do imposto de renda da pessoa física,
Foi estabelecido um aumento progressivo nas alíquotas das faixas de renda acima de 20 salários mínimos, até 30 salários mínimos e na faixa acima de 30 salários mínimos. A faixa de 20 a 30 salários mínimos custaria 20% do custo de política via elevação do imposto de renda da pessoa física, com elevação de 8,2% para 11%. Na alíquota efetiva dos impostos sobre a renda total, a faixa acima dos 30 salários mínimos ficaria responsável por 80% do custo, com carga efetiva de imposto de renda da pessoa física, que subiria de 7,5% para 13,2%. O estudo defende essa distribuição de custos para garantir maior progressividade dentro do princípio de quem tem mais renda contribui mais. Ao mesmo tempo, a mudança estrutural corrige distorções na atual tributação do imposto de renda. Uma delas diz que hoje a alíquota efetiva do imposto de renda da pessoa física sobre a renda total de quem ganha acima de 30 salários mínimos é menor do que a de quem recebe entre 20 e 30 mínimos. Eu gostaria de assinalar, esse estudo é muito interessante, que foi publicado hoje no Valor Econômico, mas a melhor solução será aquela em que venhamos a ter, o quanto antes, uma renda básica incondicional, universal, onde, obviamente, os que temos mais vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Presidente Atílio Francisco, muito obrigado. Muito bem, nobre vereador. Próximo orador, nobre vereador Rubinho Nunes. Vossa Excelência, tem 5 minutos. Tribuna, por favor. Senhor presidente, muito obrigado. Senhores vereadores, boa tarde. Minha fala hoje é muito breve. Eu gostaria de comunicar aqui a presença do nobre vereador Paulinho Palmeira, da cidade de Vinhedo, do vereador Rubens Nunes, que não por coincidência tem a honra de carregar o mesmo nome, é meu pai, está aqui presente hoje. É a primeira vez que ele nos visita aqui na Câmara e, para mim, é uma imensa honra recebê-los aqui no plenário, especialmente porque eu me recordo, presidente, que nos idos de 2004, a primeira candidatura do meu pai, foi meu primeiro contato com a política, entregava panfleto, pendurava placa em poste, enfim, toda aquela coisa que a política lá da cidade de Vinhedo, do interior onde eu nasci, nos permitia fazer. E hoje aqui em São Paulo também como vereador, contemporâneo à vereança do meu pai, isso para mim é uma honra, levar o nome dele adiante, levar os valores que eu aprendi em casa. Meu pai é meu professor de política e para mim isso, sem dúvida, é um grande motivo de orgulho, especialmente por seguir os passos dele. Então, muito obrigado por terem vindo, é uma honra ter você aqui, pai, e muito obrigado a todos os vereadores. Muito bem. Próximo oradora, nobre vereadora Érica Hilton. Cinco minutos de tempo, Vossa Excelência. Tem Breno. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara. Peço licença a todos nesta tarde para fugir dos assuntos municipais que dizem respeito à nossa cidade, mas eu venho aqui nessa tribuna com muita indignação cumprimentar mais um infeliz capítulo do nosso país que não pode passar batido. Não pode passar batido porque um ataque à democracia feito pelo presidente da República tem reflexos concretos em todos os estados e cidades, inclusive na nossa. Então, repudiarmos enquanto Câmara Municipal os últimos acontecimentos e defender também nossas cidades é institucional. O país vive um cenário catastrófico de fome, com aumento dos preços da comida, arroz, feijão, itens básicos, mas também do gás de cozinha, energia elétrica, escassez de água, da gasolina, que vira um ciclo vicioso que fará a comida aumentar ainda mais.
Alta no desemprego, que já supera 14 milhões de pessoas, sucateamento dos serviços públicos, destruição da cultura nacional, aparelhamento do Estado e das polícias por milícias bolsonaristas. Apenas 26% da nossa população vacinada com a segunda dose, graças aos atrasos nas compras da vacina, no momento em que o avanço da variante Delta faz diversas cidades terem altas nos casos, que poderiam ser evitados se tivéssemos adiantado a vacinação. Enfim, diversos problemas estruturais e estruturantes que fazem nosso povo cada dia mais perder sua qualidade de vida, perder a esperança, se endividar, adoecer e até mesmo morrer de fome. E o nosso presidente, ao invés de propor e aprovar políticas públicas com governadores, prefeitos, deputados, senadores, para superarmos esses problemas, segue a sua façanha antidemocrática, tentando aplicar um golpe no país e nas nossas instituições. Além dos revelados pela mídia de que Bolsonaro propôs aos comandantes das Forças Armadas que os jatos das Forças Aéreas voassem acima das velocidades do som para quebrar as vidraças do Supremo Tribunal Federal, depredar o patrimônio público e a mais alta corte da justiça do nosso país, numa clara tentativa de ameaça e intimidação. Na última sexta-feira, no apagar das luzes em Brasília, ele volta a atacar e de maneira inédita e trágica no nosso país, propôs um processo de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, senhor Alexandre de Moraes. Um processo de impeachment conforme demonstram ambos, OAB Nacional e o ex-presidente do STF, o senhor ex-ministro César Peluso, completamente sem base jurídica e legal, sem propósito de ser apenas para continuar polarizando a sociedade em cima dos seus delírios psicopatas, antidemocrático e, sim, pelo medo. Medo, porque o senhor ministro Alexandre de Moraes é quem tem nas mãos diversas investigações em andamento sobre os atos antidemocráticos e sobre as milícias virtuais que espalham fake news, Inquéritos esses que já perderam dezenas de aliados seus e outros tantos que estão ameaçados. Cito aqui algum deles para que o senhor possam recordar. Sarah Winter, acusada de formar uma milícia armada para intimidar o Supremo Tribunal Federal. Daniel Silveira, deputado federal que quebrou a placa de Marielle Franco e que insufla ataques ao Supremo Tribunal Federal e aos seus ministros. O blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, que coordena uma rede de fake news e ataque às instituições, em especial ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional. Roberto Jefferson, notório corrupto e recém-preso por inúmeros ataques e ameaças, com seus vídeos delirantes, segurando armas, declarando guerra civil e proferindo ataques ao Supremo Tribunal Federal. E agora, o cerco está fechando. Já chegou o cantor aliado bolsonarista Sérgio Reis, que teve busca e apreensão em sua casa após ameaçar protestos antidemocráticos contra o STF em Brasília e que agora está acovardado. E principalmente, o cerco está fechando para a própria família, os próprios filhos do presidente. Carlos Bolsonaro, notório chefe da milícia virtual da fake news e ataques antidemocráticos. E também Eduardo Bolsonaro, investigado de comandar um gabinete do OSO com uso de dinheiro público e de seu entorno para promover conspirações golpistas e antidemocráticas. Aliás, eu não vejo a hora que esses inquéritos cheguem em quem trabalhe para Eduardo Bolsonaro, sua trupe bolsonarista, pois ainda podemos ver algumas máscaras caindo, inclusive aqui na cidade de São Paulo. Agora, temos notícias de que toda essa estrutura antidemocrática está mobilizada para atos golpistas e antidemocráticos no dia 7 de setembro e se infiltrando, inclusive, na polícia de São Paulo. É dever desta Câmara Municipal se posicionar contra estes absurdos que atacam a democracia. Por isso, peço apoio de todas e de todos os nobres vereadores e vereadoras desta casa para que subscrevam, apoiem e aprovamos uma moção de repúdio contra o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que protocolei hoje nesta casa. Não podemos admitir que a nossa democracia seja tão brutalmente atacada. Não podemos assistir de braços cruzados a tentativas de intimidação do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Precisamos zelar pela democracia, precisamos zelar pela lei, pelos direitos constitucionais e não podemos blefar
com esse tipo de gente que ataca os nossos direitos mais básicos e mais primários. Por isso, apelo ao bom senso e à defesa da democracia de vossas excelências para que assinem e possamos, por esta casa, aprovar uma moção de repúdio a esse pedido de impeachment tão inconstitucional, que nada tem de base legal, a não ser uma tentativa de atacar e perseguir ministro do Supremo Tribunal Federais, que nada mais tem feito do que o seu trabalho. Muitíssimo obrigada, presidente. É possível uma parte, presidente, apenas para dizer, vereadora Érica Hilton, que eu primeiro quero assinar este apoio à sua moção, mas aquilo que foi revelado pelo ex-ministro da Segurança de que o presidente tinha chamado 3 comandantes das Forças Armadas para fazer com que aqueles jatos Griffins passassem a uma velocidade acima do som para explodir os vidros do Supremo Tribunal Federal. Isso é um crime da maior gravidade e nós não podemos deixar passar uma coisa dessa ordem. Eu não sei se é um crime para se averiguar se o presidente não está ultrapassando os limites do que seja um equilíbrio psiquiátrico, porque os aviões passarem a uma velocidade acima do som junto ao Supremo Tribunal Federal poderia estourar os vidros até do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Onde é que ele está com a cabeça? Então, meus cumprimentos por seu pronunciamento. O vereador hoje está com a fala aberta, hein, vereador? Próximo. Ele já falou 2 minutos. Pela próxima oradora agora, a vereadora Sonaira. Vossa Excelência, 5 minutos. Luana. Boa tarde, nobres colegas. Quem dera se a justiça desse país estivesse mesmo interessada em investigar os verdadeiros criminosos. Eu quero perguntar para o pessoal da mesa de imagens, estão prontas? Tá bom. A semana passada, alguns colegas já fizeram uso da palavra aqui e já me senti representada por eles. Mas eu não poderia, vereador Gilberto Nascimento, nessa semana, deixar de prestar minha solidariedade aqui no plenário da Câmara Municipal a todas as mulheres e meninas que estão sofrendo na mão de um regime criminoso. Eu não podia deixar de prestar minha solidariedade, Bispo Atílio e presidente, nesta tarde, às mulheres que estão esquecidas pelos movimentos que dizem, vereadora Sandra, defender as mulheres, defender as crianças, defender o direito, que buscam. Isso só mostra para a gente a farsa desses movimentos feministas que dizem defender as mulheres. Isso só deixa claro para a gente que as mulheres não devem nada a essa farsa que é o movimento feminista. Todos têm visto, acompanhado nas redes sociais, o que as mulheres têm sofrido. É o momento exato, é a hora certa de se dizer: ninguém solta a mão de ninguém para o regime talibã. Eu quero ver agora as mulheres do movimento feminista dizer para esse regime aí, fazer campanha na internet e manifestar e dizer: ninguém solta a mão de ninguém, porque as mulheres estão sendo pisadas, humilhadas, mortas. E o silêncio dessa turma da lacração nos é ensurdecedor, vereadora Sandra. Olha, as imagens não mentem. Isso não foi eu que criei. Está circulando na internet. Todas as pessoas, é público. Mas o silêncio é de matar. Porque não interessa falar sobre isso.
Não é interessante falar sobre isso. Não dá ibope falar sobre isso. Isso sim, vamos falar de ditadura? Vamos falar de um regime que mata os civis? Vamos falar de retaliação da imprensa? Vamos falar, Bispo Atílio? Vamos falar, galera? Vamos falar de perseguição? Vamos falar de massacre? Vamos falar de morte? Eu também quero falar. Agora, com responsabilidade. Vir aqui com discurso pronto, vir aqui com discurso ensaiado, falar groselhas é fácil. Eu quero vir aqui, vir aqui e expor a realidade e falar do que realmente está acontecendo. Minha solidariedade às meninas e mulheres afegãs. E para concluir, senhor presidente, eu quero aproveitar esta oportunidade e convidar a todos os brasileiros, aqueles que ainda têm fé na democracia deste país, comemorar prisão de cantores, comemorar prisão de pessoas que crime de opinião é o que nós estamos vivendo. Inocentes. Como são inocentes essa turma? Comemoram hoje a prisão de quem dá a sua opinião. Comemoram hoje a prisão de quem luta pela democracia, não sabendo que amanhã pode ser a sua vez. Hipócritas. Não sei nem se devo chamar de inocente. É mesmo uma hipocrisia. Então, eu deixo aqui o convite, neste plenário, a todos que nos escutam, que nos acompanham. Dia 7 de setembro, vamos às ruas, sim. Não para incendiar a estátua do Borba Gato. Dia 7 de setembro, nós vamos às ruas, não para quebrar vitrine de bancos. Dia 7 de setembro, nós vamos às ruas, não para incendiar ônibus. Dia 7 de setembro, nós vamos às ruas, não para incendiar e quebrar ônibus, ponto de ônibus, agredir polícia. Nós não vamos à rua para agredir a polícia militar. Dia 7 de setembro, o povo brasileiro estará nas ruas pela sua liberdade. Dia 7 de setembro, o povo brasileiro estará às ruas pela democracia. Obrigada, presidente, e obrigada a todos. Nobre vereador Gianazzi, Celso Gianazzi, Vossa Excelência tem 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Parabenizá-lo aí pela condução dos trabalhos na tarde de hoje, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha pela Rede Câmara. Primeiro, a gente está assistindo aí o que está acontecendo no Brasil. Eu gostaria de prestar minha solidariedade às famílias das quase 580 mil pessoas que perderam seus entes queridos e perderam por conta de uma irresponsabilidade de uma política genocida praticada pelo governo federal. Muitas dessas mortes poderiam ser evitadas, muitas, né? Mas nós assistimos aí a corrupção da vacina, a falta de empenho, o desprezo pela vida humana. Então, eu gostaria de deixar minha solidariedade, prestar solidariedade a todos os familiares das pessoas que partiram. Eu gostaria de colocar 2 pontos aqui, presidente, a respeito da educação que nós estamos vivendo aqui na educação pública na cidade de São Paulo, como é grave o que tem ocorrido. Nós fomos aqui, semana passada, na EMEI Aviador Edu Chaves. É uma EMEI que fica na zona norte aqui da cidade de São Paulo. O vereador Eli Corrêa, que está acompanhando aqui esse pronunciamento. É uma EMEI com 600 crianças, então são crianças pequenas de 4 a 5 anos. A Prefeitura de São Paulo, ela encerrou os contratos de vigilância em grande parte das escolas municipais, e essa escola especificamente, com 600 crianças, o número de furtos, assaltos e sequestros nessa escola aumentou muito depois desse abandono da escola. E o que o prefeito Ricardo Nunes fez?
ao invés de autorizar, e o secretário municipal de educação, ao invés de autorizar uma emergência para a reposição, porque entraram e levaram todas as torneiras, levaram chuveiro, levaram as panelas, mas ao invés de a Prefeitura de São Paulo tomar uma providência, colocando vigias na escola e repondo esses materiais, utensílios que foram furtados, o que a Prefeitura faz? O que o prefeito Ricardo Nunes fez? Ele pegou as crianças, essas 600 crianças que moram ali na Zona Norte, né, do Parque do Chaves, perto da Adre Jaçanã Tremembé, pegou essas 600 crianças, a revelia dos pais, e transferiu essas crianças para o EMF. O EMF é uma escola municipal de ensino fundamental que tem crianças até 14 anos. Então, o prefeito está misturando as crianças de 4 anos com as crianças de 14 anos. Está levando a 4 quilômetros da sua casa. Olha só que absurdo. 4 quilômetros distante, porque o prefeito Ricardo Nunes não quer assinar um decreto ali para disponibilizar o recurso para a contratação dos vigias, né, para essa EMEI, e também para fazer essa rápida reforma que duraria no máximo 15 dias. Então, a gente está assistindo isso, ao invés de reformar urgentemente, a Prefeitura de São Paulo está transferindo. Não é o único caso não, viu, vereador Eli Corrêa? Tem vários casos aqui, tem um problema na escola, fecha a escola e transfere todos os alunos para longe das suas casas, trazendo um problema gravíssimo ali para os pais dessas crianças. Então, tem acontecido isso. Essa EMEI Aviador do Chaves é um caso grotesco, né, de fechamento da escola. Então, pedi aqui, inclusive, para a transcrição ser encaminhada para o prefeito Ricardo Nunes para tomar providências. E o que tem acontecido em todas as regiões da cidade de São Paulo, e também é muito grave, é que com o encerramento desses contratos dos vigias nas escolas, as escolas estão abandonadas, estão sendo furtadas, as professoras estão sendo assaltadas na saída, na entrada das aulas, estão sendo sequestradas na entrada e saída, porque não tem mais vigias. E nós temos nas escolas lá armazenados dentro da escola salas com tablets, salas com o equipamento das salas digitais que não foram instaladas. Então, está havendo uma irresponsabilidade gigantesca da Secretaria Municipal de Educação, que encerra o contrato de vigia nas escolas, não apresenta nenhuma contrapartida, nenhuma alternativa a esse modelo, e as escolas ficam abandonadas, as crianças abandonadas como risco. Inclusive, tem uma EMEI que foi assaltado com as crianças dentro, o meliante, inclusive, agrediu uma criança dentro dessa escola. A criança pensou que era o tio que estava na escola e era um assaltante, porque as nossas escolas estão abandonadas e é preciso tomar providências. Então, essa política do prefeito Ricardo Nunes tem feito com que as crianças, nossas crianças, e pequenas crianças de até 4 anos de idade, mas as professoras, que na maioria das vezes no ensino infantil são professoras, estão lá, estão vulneráveis a esse ataque que está acontecendo nas escolas por conta dessa não contratação de vigias para nossas escolas. Então, a gente vai querer saber quem é o responsável, quem será responsabilidade no caso de um ataque à criança, um ataque às professoras, nos assaltos, e até que a gente tenha aí um problema com risco de vidas, né, para essas crianças, para esses profissionais. Então, é muito grave. O prefeito Ricardo Nunes tem que colocar uma atenção especial de rever os contratos, né, com os vigias na escola, reforçando a Guarda Civil Metropolitana também, nomeando os aprovados no concurso público, abrindo um novo concurso para a Guarda Civil Metropolitana, para que dê conta do abandono que está a educação pública, colocando sob risco todas as profissionais da educação e as nossas crianças, principalmente, né? É um absurdo o que está acontecendo. Então, peço, presidente, que meu pronunciamento seja transcrito, enviado ao prefeito Ricardo Nunes, para que ele tome ciência do que está acontecendo na rede municipal de educação. Muito obrigado, presidente. Com certeza. Próximo orador, a nova vereadora Luana Alves. Vossa Excelência tem 5 minutos e meio, viu?
Obrigada, presidente. Vou aqui falar sobre um tema fundamental para a cidade de São Paulo, que é a memória e a justiça racial. Antes de entrar no tema, presidente, como foi aqui colocado, eu queria deixar para todos, né, como líder da bancada do PSOL, como uma mulher feminista, que a bancada do PSOL se coloca contra todos os grupos violentos e fundamentalistas religiosos. A nossa luta permanente é contra o fundamentalismo religioso, que está expresso no que é o Talibã no Afeganistão. Nós, feministas, lutamos contra o fundamentalismo religioso em todas as nações e seguiremos lutando. Agora, indo aqui para o tema da minha fala. Foi colocado na semana passada, pela Prefeitura de São Paulo, a criação de 5 monumentos para os próximos meses de personalidades negras na cidade de São Paulo. Carolina Maria de Jesus, em Parelheiros, Geraldo Filme, na Barra Funda, Ademar Ferreira da Silva, atleta olímpico, na região da Casa Verde, que é um bairro predominantemente negro, ou assim já foi, a Deolinda Madre, Madrinha Eunice, na Praça da Liberdade, e Itamar Assunção, na região de Pinheiros. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa de se ter simbologias, homenagens a pessoas negras da cidade de São Paulo que hoje não estão representadas nos símbolos da cidade. Eu não sei se os senhores sabem, mas a cidade inteira de São Paulo, que tem dezenas de monumentos, só tem uma estátua de uma mulher negra. A Mãe Preta, que fica no Largo do Paissandu, uma mulher que não tem nome, que não tem identidade e que é a única representada como mulher negra na cidade de São Paulo. Essa é a situação que nós vivemos. Mas eu gostaria de colocar uma questão. Esse tipo de política pública, que fala sobre homenagens, fala sobre memória, fala sobre justiça, não pode ser medida de gestão. A gente homenagear os heróis e heroínas negros e indígenas não pode ser decisão de um ou de outro prefeito, tem que estar na lei. A gente proibir que o Estado, um Estado democrático, que valoriza a liberdade, a gente impedir que esse Estado vá fazer homenagens a figuras da violência, da escravidão, da colonização, não pode ser uma decisão de um prefeito, de uma prefeita, tem que ser um projeto de lei, tem que ser uma política permanente. Por isso, eu coloco para todos os senhores que a nossa intenção é colocar para votação o projeto de lei 47/2021, que eu apresentei, tem com a autoria da vereadora Erika Hilton, do vereador Carlos Bezerra, e eu ofereço com a autoria a todos os senhores, com muita felicidade, porque é um projeto de lei que fala sobre a memória na cidade de São Paulo e a justiça. Esse assunto não é menor. Uma estátua que representa a violência, violenta a população da cidade. Uma estátua como a do Borba Gato, que tem uma arma na mão. E a gente sabe para que povos a arma do Borba Gato estava apontada. É uma estátua que penaliza e que violenta a população da cidade inteira, e não só do bairro de Santa Amaro, em especial as populações negras e indígenas. Os senhores imaginem se a gente colocasse na entrada de Higienópolis uma estátua do Hitler. Isso faria sentido? Não seria um desrespeito com a população judia? Então, por que a gente tem estátuas de colonizadores, de escravizadores, de violentadores em bairros da cidade de São Paulo, onde moram população negra e indígena? Ter o Borba Gato na zona sul de São Paulo, um território com muita população negra, é igual ter uma estátua de Hitler em Higienópolis. Não se percebe isso, não se vê isso. Quem não entende o que é ser negro ou indígena, não entende o que é a estrutura racial brasileira. Mas é isso que representa. Então tem que estar na lei que a gente tenha simbologias e homenagens a quem de fato lutou pela liberdade. Eu fico feliz que essas estátuas vão ser construídas, mas eu gostaria de propor para a prefeitura que a gente faça consultas públicas, que a gente fale com a população, que a gente pense aonde elas vão ficar, que a gente pense também homenagens a pessoas indígenas daqui de São Paulo. Quando a gente vai aqui no Salão Nobre, vereadora Eli Correia, a gente se dá com um painel enorme, gigantesco, que tem os nomes dos colonizadores, Fernão Dias, Raposo Tavares, tem ali os nomes. E tem também representadas no painel figuras indígenas, acorrentadas, levadas por esses colonizadores. Essas figuras não têm nome, não tem embaixo a placa quem elas são, quais foram suas histórias. Quando a gente tivemos diversos lutadores, tivemos a Imberê, lutador daqui da região de São Paulo, que organizou povos indígenas contra a colonização.
É necessário que a gente tenha isso na lei. Eu peço aos senhores, peço o apoio de todos os senhores, porque nós vamos colocar para votação o projeto São Paulo é Solo Preto Indígena 47/2021, que fala sobre memória, justiça racial e futuro na cidade. Muito bem, vereadora. Próximo orador, nobre vereador Gilberto Nascimento. Obrigado, presidente. Cumprimentar os vereadores, vereadoras. Agradecer o convite da vereadora Sonaira. Pode contar comigo para o convite, viu, vereadoras? Dia 7 estaremos juntos. Mas antes disso, alguns não estarão, mas todos foram convidados. Mas antes disso, depois disso, eu queria somente me dirigir aí aos colegas e às colegas aqui do plenário, aqueles que estão presentes, aqueles que estão de maneira remota acompanhando a nossa sessão aqui. Presidente Atílio, quero fazer uma fala aqui como corregedor. Então, hoje eu me dirijo a esse plenário, aos meus nobres colegas, nessa qualidade de corregedor dessa casa, para expor o andamento e o fato que está acontecendo na corregedoria. Quando eu fui eleito para esse colegiado, para dirigir a corregedoria, eu busquei me informar e me preparar. Segundo o que está definido no regimento interno, a corregedoria é uma instância colegiada composta por membros dessa Casa Legislativa, a quem compete zelar pela preservação da dignidade do mandato parlamentar e pela observância aos preceitos de ética e decoro parlamentar, além de, particularmente, número 1, receber denúncias contra vereadores por prática de ato atentatório ao decoro e à ética parlamentar e instruir os respectivos processos. E número 2, proceder à aplicação da sanção nos casos da sua competência. Então, conduzir essa instância, que é a corregedoria, é uma grande responsabilidade, especialmente porque se diz respeito a uma das qualidades que busco incansavelmente no meu mandato e para aqueles que me conhecem pessoalmente, na minha vida, que é a qualidade de justiça, de ser justo. A Bíblia diz, Bispo Atílio, em Provérbios 11:1, que a balança enganosa é a abominação para Deus, mas o peso justo é o seu prazer. Justamente por isso, por não correr esse risco de resvalar em qualquer injustiça, que estamos trabalhando com muito cuidado e zelo o processo que todos aqui sabem que está em andamento na corregedoria, que foi da vereadora Luana Alves contra o vereador Arnaldo Faria de Sá. E quero aqui atualizá-lo sobre o andamento dessa ação. Nós tivemos aí o início desse processo, ou pelo menos a instauração, o conhecimento desse processo da vereadora Luana, poucos dias antes do nosso recesso, e no mesmo dia que recebi, já comuniquei a outra parte, então, vereador Arnaldo Faria de Sá, ou seja, o processo está instalado. Acontece que existe uma dúvida no regime interno sobre o procedimento de admissibilidade de um processo de cassação. Estamos falando em cassação porque é isso que a vereadora Luana Alves pleiteia em sua ação. Esse foi o pedido dela. Os artigos 21 a 24 do regimento trazem uma dificuldade de interpretação que precisa ser resolvida antes de darmos prosseguimento ao caso. Já consultei vários juristas e as opiniões são divergentes. Divergentes se a gente faz até para explicitar, se a gente faz uma reunião e define um relator lá em cima na corregedoria, ou se por se tratar especificamente de um pedido de cassação, se deve vir diretamente ao plenário. Já discuti isso com o presidente, já discuti com alguns vereadores, sempre aqueles que se debruçam sobre o texto enxergam nos seus artigos dúvidas. Então, essa dificuldade de interpretação a gente tem que resolver antes. Então, eu encaminhei à Procuradoria um requerimento de parecer técnico solicitando definições sobre as regras quanto à admissibilidade do processo para que a gente possa prosseguir com os trâmites. Então, aqui, pode parecer um preciosismo, mas esse tipo de problema hermenêutico, se não for resolvido agora de forma precisa, pode anular todo um processo lá na frente. Então, a Câmara, a Corregedoria, pode fazer um excelente trabalho, entender o problema, julgar o problema, trabalhar, se debruçar, se expor na sociedade por um problema que, infelizmente, lá na frente, por uma falta ou uma falha de preciosismo nosso aqui, ele pode ser
impugnado na Justiça. Então, eu peço aqui, portanto, a compreensão dos meus colegas e volto a afirmar que eu estou trabalhando com afinco para tirar essas dúvidas. Já buscamos entendimento em vários juristas, não só aqui de dentro da casa, mas principalmente fora da casa, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. Levamos o questionamento, enviei o texto e todos eles acabam um pendendo para o lado, outro pendendo para outro. Por quê? Porque em alguns artigos eles vêm gerando essa dúvida. Nenhum deles diz o seguinte: então, nesse caso, não considera o artigo antigo. Então, deixa aberto as duas janelas. Então, estou à disposição para qualquer um dos senhores e senhoras que tenham qualquer dúvida. Será um prazer esclarecer essas dúvidas, trocar ideia e aperfeiçoar os procedimentos dessa casa. E já digo de antemão, existe também o item 28 da nossa corregedoria, que diz que em uma reunião interna do corregedor com o colegiado, pode-se dirimir essas dúvidas e bolar um novo texto. Estou tentando traduzir aqui para não usar somente termos técnicos, presidente. Bolar um novo texto. Porém, eu prezo por ser justo. Qual é o grande risco? Amanhã acontece uma situação e a gente toma uma decisão em cima desse caso específico, queira ou não, a gente está mudando a regra no meio do jogo. Isso não me parece justo, dessa forma eu não vou agir. Então, já deixo aberto aos vereadores e vereadoras que tiverem dúvida referente a esse processo, que a gente vai encaminhar, que eu já encaminhei esse requerimento de parecer técnico à Procuradoria, e a gente está aguardando aí essa resposta, esse direcionamento técnico, e que após finalização desse processo, presidente, eu quero convidar os vereadores e vereadoras, não só do colegiado da Corregedoria, para que a gente possa fazer algumas reuniões e realmente tirar todas essas brechas do regimento da Corregedoria. Então, fica aqui esse compromisso do pós-resultado do caso atual. Obrigado, presidente. Parabéns a Vossa Excelência. Próxima oradora, nobre vereadora Silvia, da bancada feminista. Boa tarde, presidente, a todos os colegas vereadores, aqueles que nos acompanham. Eu queria começar dizendo que as feministas são contra o regime do Talibã e o pessoal também é contra o regime do Talibã. E, na verdade, quem deve ser a favor do regime do Talibã deve ser o presidente Bolsonaro, porque, afinal de contas, é ele que defende ditadura e é ele que quer fechar o STF. E é por isso que, dia 7, nós vamos na rua, sim, pelo Fora Bolsonaro. Mas o motivo que eu vim nessa tribuna hoje é para falar de uma coisa muito importante que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo. Não só na cidade de São Paulo, mas também na região, na Grande São Paulo, que é a greve dos trabalhadores da CPTM. Desde a 0 hora de ontem, os trabalhadores da linha 11, 12 e 13 da CPTM entraram em greve. E óbvio que isso mexeu com toda a nossa cidade, mexeu também com a Grande São Paulo. E eu queria dizer que nenhum trabalhador gosta de fazer greve. E os trabalhadores só deflagram uma greve em última instância, quando todos os acordos, quando todos os canais de negociação são fechados. E esta greve, a culpa dela acontecer nesse momento é a intransigência do governador João Dória e principalmente do secretário de Transporte, o senhor Baldi, porque poderia ter mantido um canal de negociação que foi fechado. E é uma greve que, obviamente, afeta não só os trabalhadores do transporte, porque os expõe, como também a toda a população que precisa do trem. Então, o que nós viemos aqui hoje fazer é, primeiramente, declarar todo o nosso apoio e solidariedade aos trabalhadores da CPTM que estão em greve desde a 0 hora de ontem. E também lamentar essa intransigência, tanto do governador quanto do secretário de Transporte.
Os ferroviários, eles prestam um serviço essencial. E como serviço essencial, durante a pandemia, eles trabalharam todos os dias. Os ferroviários foi uma categoria profissional que trabalhou durante toda a pandemia, inclusive se expondo a riscos da sua própria vida. E qual é o reconhecimento que esses trabalhadores têm agora? O reconhecimento de ver a CPTM falar mentiras publicamente. Porque a CPTM ontem lançou uma nota mentirosa sobre a faixa salarial dos ferroviários, dizendo que eles ganham R$ 6.500 em média. Isso é falso, é uma mentira, querendo colocar a população contra trabalhadores tão essenciais. Então, a gente precisa declarar todo o nosso apoio a uma categoria profissional que vê o seu salário ser arrochado no meio a uma crise econômica e no meio à subida de preços. Por isso, vereador de Suplicy, eu acredito que o senhor concorda comigo de apoiar a greve dos trabalhadores da CPTM. E também queria dizer que as declarações do secretário de Transporte, o senhor Baldi, são absurdas. Sabe o que ele disse, presidente? Disse que vai demitir 10 ferroviários para dar o exemplo. Onde já se viu isso? Demitir trabalhadores que fazem greve. Primeiro, porque a greve é um direito constitucional dos trabalhadores. Segundo, porque fazer isso como retaliação só mostra que ele age de uma forma truculenta, de uma forma com violência para a organização dos trabalhadores. E nós, da bancada feminista do PSOL, estamos aqui hoje para dizer que os ferroviários podem contar com o mandato da bancada feminista, que os ferroviários estão no seu direito constitucional de lutar pelos seus direitos e pelos seus salários. Assim como todos os trabalhadores desse país deveriam ter reajuste salarial, porque o preço dos alimentos está absurdo no supermercado. Ninguém mais consegue fazer uma compra com valor salarial, porque os preços subiram e o salário não. Então, é um direito de todos os trabalhadores lutar pelo salário, para o seu poder de compra, lutar para botar comida na mesa para os seus filhos. E é isso que os ferroviários estão fazendo agora, lutando pelo direito, os ferroviários e as ferroviárias, lutando pelo direito de botar comida na mesa para os seus filhos. E é inadmissível que o senhor Baldi, secretário estadual dos transportes, tenha esse tipo de fala. Uma fala que é uma fala de truculência, uma fala de violência e que ameaça com 10 demissões numa categoria que é tão essencial para a cidade de São Paulo, que não parou de trabalhar nem um minuto durante a pandemia. Então, todo apoio à greve dos trabalhadores ferroviários da CPTM. Muito obrigada. Muito bem. Próximo orador, novo vereador, Senival Moura. Está no virtual, né? Chegou. Vossa Excelência tem 5 minutos. Minutos que forem necessários. Muito obrigado, presidente vereador Atílio. Quero cumprimentar o público que nos assiste pela TV Câmara São Paulo, os pares presentes no dia de hoje. Hoje eu quero falar sobre alguns acontecimentos que vêm ocorrendo em pontos da cidade. Ontem, segunda-feira, dia 23, eu, deputado Jorge, mais uma comissão de lideranças e agentes de saúde, fomos visitar a UBS Luiz Maranhão, ali em Cidade Tiradentes, na Avenida dos Testes. Fomos muito bem recebidos pela direção, a supervisora de saúde, a gerente de saúde, a Tainã. Recebeu a gente muito bem, conversamos, porque nós fomos levar informação de um recurso que o deputado Jorge do Carmo garantiu para investimentos naquela unidade de saúde de Cidade Tiradentes, que é muito carente e precisa muito de recursos
verbas parlamentares ou de outros recursos de outra natureza, inclusive o recurso que foi apresentado, não será suficiente para poder atender a demanda, inclusive sugerida pela gerente de saúde, a Tainã, que nos atendeu muito bem. Então, fazemos o bate-papo, conversamos, tal. E o que me surpreendeu, no presidente, e grande líder Suplicy, que está, vereador Suplicy, nosso sempre senador, que está acompanhando e ouvindo atentamente. O que mais surpreendeu? Depois de tudo prontinho, falamos, apresentamos, vamos fazer foto para registrar o momento, acho que é importante para mostrar para a população. Neste momento, aparece lá uma senhora, também, pelas informações, um agente de saúde, dizendo o seguinte: olha, não, mas não pode filmar, não pode fotografar, porque tem um combinado. Eu falei, olha, mas, espera aí, que combinado é esse? No espaço público, nós vamos trazer uma informação importante para o povo, recurso para melhorar a situação de atendimento aqui. Não estão entendendo. O porquê não pode filmar, não pode fotografar, não podemos dar publicidade para isso? Não, não pode, porque é um acordo. Acordo com quem? Com nós não fizemos. Não foi feito nenhuma espécie de acordo com a gente. Então, não tem acordo aqui. Eu falei, olha, isso é estarrecedor. Ouvir isso daqui, em plena democracia, você não poder dar publicidade numa atividade que você está participando, algo importante para aquela região e para aquela população, isso é lamentável, né? Eu falei, não, nós vamos, inclusive, fazer contato com o secretário de Saúde, o Edson Aparecido, que, por sinal, sempre nos atendeu muito bem, sempre nos recebeu muito bem, e todas as vezes que tivemos reunião na Secretaria de Saúde com o secretário Edson Aparecido, ele sempre, ao contrário, ele fala, não, vamos registrar um momento, vamos fazer a foto aqui, vamos registrar para dar publicidade, para dizer que a população está sendo representada aqui nesse momento, nesse ato, pelos vereadores e tal, e mais a comunidade que está presente. Eu falei, então, é muito estranho um comportamento desse. Isso não é possível, nos dias de hoje, acontecer isso. Quem foi que combinou isso? Isso é da natureza, que eu diria, da maior ignorância que nós podemos alcançar no dia de hoje. Então, fica aqui o registro. Isso é inaceitável. Não podemos, dentro de uma repartição pública, ouvir esse tipo de atitude, cercear o direito das pessoas. E estava lá presente o vereador, esse que vos fala, e também o deputado estadual. Deputado Jorge do Carmo, sim. 2 parlamentares. É lamentável. Mas isso está acontecendo na cidade. Certamente, eu acho que cabe aqui o próprio secretário de Saúde, o próprio prefeito, colher informação para ver, para que não aconteça mais, para que esse tipo de atitude não venha a se repetir em outros locais públicos. É lamentável. Então, fica aí meu registro. Para finalizar, eu quero emitir minha opinião, um comentário aqui, sobre a perseguição ao ministro doutor Alexandre de Moraes, pessoa que eu conheço pessoalmente, já dialoguei muito com Alexandre de Moraes, uma pessoa de conduta ilibada, um cara muito profissional, responsável, não por conta da atitude que tomou agora, depois de ministro do STF, mas por tudo aquilo que construiu no passado, por aquilo que eu já conheci, doutor Alexandre de Moraes, de muito tempo atrás, pela sua competência, pela sua determinação, pela sua qualidade, pela forma de tratar as pessoas, de respeitar. Então, quero aqui, neste momento, também me solidarizar com os acontecimentos, com o ministro Alexandre de Moraes, dizer, ministro, pode ter certeza que tem muita gente que te conhece e é solidário a essa brutalidade que está acontecendo com Vossa Excelência. Vossa Excelência é uma pessoa competente, honesto,
e trabalhador. Obrigado, presidente. Presidente, boa tarde, é Gilson Barreto. Gostaria de saber se realmente foi dada minha presença. Presença do Gilson Barreto, sim, está configurado, presidente. Obrigado, porque na hora que eu solicitei, estava um pouco de barulho. Muito obrigado, presidente. Vossa Excelência está sempre presente. Muito obrigado. Próximo orador, nobre vereador Rubinho Nunes. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez, boa tarde. Queria trazer a público aqui um fato que me chamou a atenção, simplesmente por pecar pelo absurdo. No último domingo, na edição, no caderno cotidiano do jornal Folha de São Paulo, eu fui surpreendido pela criação, vejam só, pelo Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo, da criação de uma lista com 400 monumentos dados como controversos. E é mais um episódio triste daquilo que a gente chama de releitura histórica que vem se encaminhando, não apenas na Câmara de São Paulo, como em todo o debate político, o que é completamente lastimável, porque um determinado grupo de políticos, de pessoas, tenta fazer o revisionismo histórico, dizendo quem era ou não correto, pessoas do seu tempo, pessoas de 1500, de 1600, de 1700, que tiveram um papel histórico importantíssimo, não apenas na história da cidade de São Paulo, mas do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. E, infelizmente, olhando essa lista, senhor presidente, é lamentável que a gente vê figuras realmente importantes na história. A gente vê, por exemplo, o monumento da amizade sírio-brasileira, tido como um monumento controverso. E mais do que isso, o próprio Pedro Álvares Cabral, tido como uma figura controversa a ser homenageada. Tiradentes, que pagou com a própria vida, que foi esquartejado, um inconfidente que se levantou contra o quinto imposto pela coroa portuguesa e que também é tido nesse momento como uma pessoa controversa pelo departamento. E a coisa vai além, a gente vê, por exemplo, do Conde Matarazzo, uma das figuras mais importantes de sua história. Conde Matarazzo, que exerceu um papel importantíssimo para a cidade de São Paulo, para o Brasil, para o mundo como um todo, foi homenageado, porque a sua época, inclusive, era o italiano mais próspero do mundo. Ele que, inclusive, voltou à sua terra natal para lutar pela própria pátria. Isso nos idos do século X, dos anos 10, do século passado. É lamentável, e aqui o absurdo dado, o risco dado por conta dessa lista vai além. Porque nós vimos recentemente os atos de vandalismo perpetrados na estátua do Borba Gato, onde o sujeito, denominado Galo, inclusive acabou preso. E agora a prefeitura, veja só, ele elaborou um mapa do vandalismo. Ficou muito fácil. O sujeito basta pegar a edição do jornal Folha de São Paulo no caderno cotidiano no último domingo e ele tem um mapa de monumentos pelo qual pode depredar, pode incendiar. Quais foram os critérios utilizados para apontar essas figuras como controversas? Eu acho que a partir do momento que uma figura como o Conde Matarazzo, como Pedro Álvares Cabral, como Tiradentes, como o próprio padre Anchieta, que denomina este prédio que nós estamos agora, é dada como controversa, naturalmente, a memória do trabalho que essas pessoas tiveram no papel da expansão brasileira, no papel da expansão da cidade de São Paulo, é colocada em xeque. Toda a memória histórica, todo o papel histórico que essas pessoas tiveram, todo o trabalho que elas tiveram, tudo que nós podemos colher e que somos hoje, por conta da evolução histórica e do papel que essas pessoas de seu tempo, destaco, tiveram, é colocado na lata do lixo. Vejam vocês, a própria figura de Dom Pedro chega a ser questionada. Dom Pedro, que inclusive pagou com a própria coroa a abolição da escravidão, mas que, simplesmente porque, à época, a coroa detinha escravos, ele é tido como controverso, mesmo sendo um abolicionista. Do outro lado, para expor a incoerência, o monumento de Zumbi dos Palmares, aqui na cidade de São Paulo, não é apontado como controverso, mesmo sendo ele detentor de escravos. O monumento do assassino do terrorista Marighella não é tido como controverso,
Só que figuras importantes, e repito e destaco mais uma vez, que tiveram um papel histórico, que eram pessoas cujos valores, cuja ética, cuja moral era adequada ao seu tempo, vem a ser revisada nos idos do século XXI. Isso é um absurdo. De alguma forma, tentam apagar a história do Brasil, a história da cidade de São Paulo, e pior, agora com o Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo, criando um mapa. Eu tenho certeza que essa não é a visão do prefeito Ricardo Nunes. Eu tenho certeza que o prefeito, enquanto conservador, enquanto uma pessoa cautelosa que aparenta ser, ele não deve anuir com esse tipo de prática. Por isso, o meu uso do tempo nesse momento é justamente para reiterar à prefeitura que cesse imediatamente com a anuência com esse tipo de revisionismo. Eu espero que essa Câmara realmente não aceite essa investida que se tenta fazer contra figuras que foram importantíssimas na história do país e cuja história deve ser contada como ela realmente foi, com os problemas e com as qualidades, com os defeitos e com os acertos dessas figuras. Por hoje é só e muito obrigado, presidente. Muito bem. Mais algum vereador deseja falar no Tribuna Livre? Muito bem. Por acordo de liderança, encerro a presente sessão. Essa presidência convoca a próxima sessão ordinária para amanhã, quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021, às 15 horas, com pauta a ser publicada no Diário Oficial. Quero lembrar aqui que 25 de agosto é a data da fundação do nosso Partido Republicanos. Sem mais nada a acrescentar, estão encerrados nossos trabalhos. Que Deus abençoe a todos. Encerrados os trabalhos aqui na sessão plenária da Câmara Municipal de São Paulo, lembramos que tudo que acontece aqui na Câmara você confere no nosso portal São Paulo SP Elege BR e também nas nossas redes sociais. As reportagens no Jornal da Câmara você também acompanha aqui na TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo. Principais notícias do Legislativo paulistano você acompanha aqui no Jornal da Câmara. Um telejornal dinâmico, integrado e em sintonia com o interesse público. De segunda a sexta-feira, às 1h30 da tarde, com reapresentação às 6h30. Eu espero você! Você sabia que pode acompanhar o trabalho da Câmara Municipal pelas redes sociais? No nosso Facebook você fica por dentro das sessões ao vivo, notícias e eventos. No Twitter você se informa sobre as atividades do dia em tempo real. No Instagram você acompanha o cotidiano da cidade e o trabalho dos vereadores. No YouTube estão os programas da Rede Câmara, com lives das atividades da casa. No LinkedIn você fica por dentro dos cursos e atividades da Escola do Parlamento. Ah, e não esqueça do Zap Câmara, sua fonte de notícias semanais. Acompanhe a Câmara de qualquer lugar. Procure por @Câmara São Paulo. É a Câmara Municipal de São Paulo cada vez mais conectada com você.